Shalom, shalom. Em Jonas 3, relata ali em relação ao arrependimento de Nínive, que todo mundo sabe a história de Jonas, que Jonas não queria ir lá levar a mensagem de Deus até ao povo Nínive, que era um povo cruel, um povo que era sanguinolento, que era um povo assim muito prostituído de maneira em geral e muito agressivo. Então, Jonas ele não queria estender essa misericórdia de Deus a esse povo. E até mesmo porque ele também tinha medo. Porque o povo era bem cruel, o povo de Nínive. Resumindo a história, né? Todo mundo sabe, pela desobediência dele, ele foi engolido por um grande peixe. E nisso, ele dentro do grande peixe, ele orou a Deus. Orou a Deus, pedindo perdão, a misericórdia a Deus em relação a tudo aquilo ali. E ele praticamente clamou pela própria vida. E Deus pegou, aceitou a oração de Jonas ali, que ele palestrou com Deus ali o tempo todo dentro da baleia ali. Deus permaneceu ele vivo dentro do grande peixe e cuspiu ele lá na praia, que todo mundo sabe, né? A baleia cuspiu ele e ele foi para dar o recado ao povo de Nínive a respeito, para que eles se arrependessem de seus pecados, das suas transgressões, iniquidades, porque senão Deus ia destruir aquele local. E o povo de Nínive, ele saiu, né, a toda a cidade andando e proclamando tudo que Deus vivo falava para ele. Ele foi anunciando sobre a queda daquela cidade. E o próprio rei se dispôs a colocar pano de saco e proclamou um grande jejum para todos, que é aquele período da expiação, que foi o período da expiação. E assim Deus redimiu eles dos pecados deles e perdoou-os. E a cidade continuou. Jonas ficou muito triste, muito nervosinho, irado, não gostou do que Deus fez. Ele subiu para um monte assim e ficou sentado lá, tipo, murmurando, vamos dizer assim, falando, Senhor, então me mata, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso não foi justo, que não sei o que, não sei o que. Resumindo, aí Jonas ali, Deus pegou, fez crescer numa única noite uma árvore para ter sombra para ele, para ter misericórdia da vida dele, que Deus não queria ele morto. Então Deus teve misericórdia dele, cresceu uma planta e botou ali uma sombra para ele não perecer. Ele ficou todo feliz com a planta, que a planta cresceu na cabeça dele, tinha sombra. E ele ficou ali as 24 horas ali. Quando chegou no dia seguinte, Deus colocou também um bicho também, um germe, e botou ali. E o germe ali comeu toda a planta, e a planta, aquele arbusto ali daquela árvore morreu. Ele ficou de novo ao relento. Aí Deus, nesse último capítulo do capítulo 3, falou com Jonas, como você está vendo, eu tive misericórdia com você, como eu tenho misericórdia com o povo de Nínive. Eles estavam na ignorância, por isso que eu te pedi para ir lá avisá-los, para eles também serem salvos, por mais que eles eram transgressores, pecadores, mas Deus dá a oportunidade de todos serem salvos. Aí falou para ele, viu como é que eu te dei refrigério? Eu também tive misericórdia com o povo de Nínive. Jonas ali não aceitou muito bem, mas entendeu. E encerrou aquele capítulo ali de Jonas. Agora eu vou pegar o gancho em relação, vamos lá no capítulo de Naum. Você vai em Naum, lá do capítulo 2 em diante até o 3. Você vai em Naum, mas é no capítulo 2 específico. Aí Deus fala em relação, passou 100 anos. Aí veio um novo profeta, levantou um profeta menor, Naum, para poder anunciar ao povo de Nínive que iria destruí-los. Por quê? Continuou do mesmo jeito. Por quê? Os pais, o que acontece com a gente? Que a gente acaba se desviando. A gente não deixa um legado em Cristo. A gente não deixa um legado em Deus para que as nossas gerações futuras continuem a servir ao Deus de Israel. Isso aconteceu com Nínive. Eles no passado se arrependeram, aquele período da expiação, período do perdão, e se voltaram ao Deus de Israel, se prostraram, se humilharam e se converteram. Só que os anos foram passando, os pais não passaram para os filhos a mesma, vamos dizer, a mesma fé de dar continuidade para gerações futuras. Nisso, eles de novo caíram tudo no pecado de novo, na idolatria, na prostituição, tudo de errado. Nínive voltou de novo a ser um povo sanguinolento, agressivo,
prostituto, tudo de pior, corrupção, tudo. Nínive, uma grande cidade, voltou de novo a viver dessa forma. Aí, dessa vez foi diferente, que o nosso Deus, ele é um Deus temível, terrível e também fogo abrasador, fogo consumidor. Ele, dessa vez, ele não teve dó nem piedade. Ele foi lá, ele é juiz. Tem certos momentos, como ele foi ontem, juiz. No dia da expiação, ele é o grande juiz. Ele deixa um pouquinho de ser pai e vira juiz. E vai fazer justiça de todos nós. Então, ele dá sentença a Nínive, que a Nínive também já estava ali, já fazendo guerra contra Israel, um povo dele escolhido. Então ele falou, o teu nível de iniquidade já está muito grande, ainda quer afrontar ainda o meu povo? Aí Deus foi e pegou, o que Deus fez? Entregou Nínive na mão dos inimigos dele. Os inimigos deles entraram, guerrearam com ele, acabaram, detonaram, destruiu Nínive, que nem existe mais. Esse território assírio seria hoje o Iraque, para a gente ter uma ideia de localização atual. Com isso, Deus deixou o inimigo devorar, destruir toda Nínive, toda. Eles se sentiam, poderosos em matéria de militarismo, em matéria de soberba, orgulho, tudo. Deus entrou, deixou eles na mão do inimigo para destruir tudo. Então, o que a gente entende sobre isso? Aí a gente pega um gancho lá na história de Davi, em 1 Crônica, capítulo 21, você vai ler todo esse capítulo, fala em relação que Davi estava um pouquinho orgulhoso, vamos dizer um pouquinho, ele era segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele estava um pouquinho orgulhoso, estava se sentindo, ganhou várias batalhas, ele virou para Joabe e falou assim, Joabe, pega uma comitiva aí e vai fazer a contagem de todos os soldados, de todas as cidades de Israel, que eu quero saber quantos são os guerreiros, são os valentes, são os soldados do Deus vivo, eu quero saber, eu quero dar conta. Deus não pediu isso, Joabe chegou para ele, virou e falou assim, olha só, Joabe, o comandante, virou para ele e falou assim, mas é Deus que manda tudo isso, comanda tudo isso, para que você quer saber contagem disso? Ele, faz o que eu estou mandando. Aí ele já estava um pouquinho soberbo, Davi, Aí o que Davi fez? Mandou contar o povo todo, Joabe foi, contou o povo todo de soldados, trouxe tudo anotado, 24 mil na cidade tal, não sei quantos mil na cidade tal, temos tantos guerreiros na cidade tal. Quando terminou, deu relatório na mão de Davi, caiu a ficha de Davi. Davi se arrependeu e viu o mal que ele fez perante a Deus. E Deus usou um profeta Guedes, foi lá até ele e falou para ele que Deus não viu isso com bons olhos, que ele já não estava mais confiando em Deus como o Senhor dos Exércitos, estava confiando no braço dele. Davi, como Davi sempre foi, um cara muito arrependido, genuinamente, ele se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão a Deus, pediu a misericórdia de Deus sobre a vida dele, aí a gente lembra também, foi no período de expiação de Deus. Davi se arrependeu e Deus falou, eu vou ter misericórdia da sua vida, eu perdoo, mas não vou te isentar dos seus erros, vai ter uma conta a pagar. Aí Deus mandou ele escolher 3 situações lá, que eu não lembro muito bem, mas uma situação foi que Deus entregaria ele na mão dos inimigos dele, que ele ficaria perecendo na mão dos inimigos. A outra situação é que ia ter um problema muito grave lá também, de mortes, não sei o quê. E a última é que Deus colocaria uma peste, uma praga sobre Israel e que todos iam perecer ali na mão do Deus vivo. Davi falou, Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa na mão dos meus inimigos. E o meu povo, não, Senhor, meu povo não tem nada a ver com isso, com o que eu fiz, Senhor, eu que tenho que pagar. Então, Senhor, eu prefiro ficar nas suas mãos, perecer nas suas mãos do que na mão do inimigo. Deus foi e pegou, não deixou só ele com a peste não, deixou todo mundo com a peste e depois, quando o anjo desceu, que era para destruição, aí Deus falou, peraí. Ele se arrependeu genuinamente, que Deus viu nosso coração, arrependido verdadeiro, A gente pensa que engana Deus. No dia da expiação, Deus passa pente fino, ninguém passa desapercebido do Deus vivo na hora da sentença final. Deus falou assim, não, eu vi o coração dele genuíno, ele se arrependeu do que ele fez, eu não vou, o anjo destruidor, para aí. Deus mandou o anjo destruidor parar,
que não destruísse a vida deles. Aí depois Deus paralisou toda a peste, tudo voltou ao normal. Então isso quer dizer que a gente pensa que engana a Deus. Deus é misericordioso, bondoso, dá oportunidade da gente se arrepender, da gente recomeçar. Só que quando você não cai a ficha e se sente o suficiente e não quer ficar se achando que é por as suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, que você é tudo, é isso e aquilo outro, e continua depois, volta para os mesmos erros, Deus decreta a sentença sobre nós. Então fica ligado, fica muito ligado.